conta também sobre uma proposta do Palmeiras pelo goleiro Gabriel Grando do Grêmio. Para completar, Paquetá à venda na Inglaterra, Ancelotti e a relação com brasileiros, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Lucas Paquetá, velho sonho do torcedor do Flamengo, com informação importante vinda da Inglaterra. O portal inglês chamado CIH afirma que o West Ham pretende rejuvenescer seu elenco para a próxima temporada, até por isso decidiu negociar alguns dos mais veteranos e importantes atletas. A lista conta com Paquetá, Edson Álvares, Guido Rodrigues, Kudus, Cornet e Emerson Palmieri. A grande pergunta que fica é: qual clube do Brasil ou do exterior vai topar abrir negociações com o West Ham para a compra do Paquetá, sabendo que a qualquer momento surgirá o resultado do julgamento? Em relação àquele esquema de apostas esportivas, o brasileiro é acusado de ter tomado 4 cartões amarelos de forma forçada para garantir benefício a familiares e a apostadores. Existe um risco real dele ser banido do futebol. Dá para dizer que o Flamengo acompanha bem de perto a situação do Paquetá, porque entende que ele seria um baita acréscimo para o rubro-negro, mas é impossível imaginar qualquer tipo de proposta do Fla enquanto não houver resultado do julgamento. A expectativa é de que a corte que o julgou durante 3 semanas anuncie o resultado assim que a Premier League dessa temporada terminar, ou seja, nos próximos dias. Jogador que já foi avaliado em 80 milhões de euros quando quase se transferiu para o Manchester City em 2 janelas, hoje tem um valor de mercado de 42 milhões de euros. Temporada do Paquetá bem abaixo, exatamente por conta de toda essa investigação e a falta de foco do atleta. Ele jogou 34 partidas com 5 gols e nenhuma assistência. Números bem inferiores aos 43 jogos, 8 gols e 7 assistências da temporada passada. Quero falar agora sobre Carlo Ancelotti e a relação com os jogadores brasileiros. Você sabia que o treinador de 65 anos já trabalhou com 43 atletas brasileiros? Vou passar os nomes mais importantes e também algumas curiosidades sobre o tema. Antes, lembrar que o Ancelotti, até se mudar do Real Madrid para a seleção brasileira, havia trabalhado por Parma, Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique e Everton da Inglaterra. Treinador que teve no Kaká, o jogador com quem ele mais trabalhou, foram 270 partidas, seguido pelo Dida com 267 jogos e pelo Rodrigo do Real Madrid com 208. Serginho, Vini Júnior, Cafu e Militão completam a relação dos atletas que mais jogaram sob o comando do técnico italiano. Mas essa lista também conta com Leonardo, Rivaldo, Alex, Ronaldinho Gaúcho, Pato, Ricardo Oliveira, Ronaldo, Marcelo, enfim, dá para dizer que Carlito Ancelotti conhece como poucos atletas grandes do futebol brasileiro. E aí uma outra curiosidade: 8 jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro já estiveram com Carlo Ancelotti. São eles: Davi Luiz, Thiago Silva, Alan, Lucas Silva, Bernard, Nenê, Lucas Moura e William José. É natural que nessa primeira convocação do Ancelotti, que será anunciada em 26 de maio, para os jogos contra Equador e Paraguai, a relação de atletas chamados seja formada essencialmente por jogadores que atuam no exterior, até porque o Ancelotti vai conhecer os jogadores que atuam por aqui com mais frequência no decorrer do tempo. Hora de informação exclusiva, quero contar que o Cruzeiro também está de olho no zagueiro Alan Franco, 28 anos de idade, argentino, que pertence ao São Paulo e cujo contrato se encerra em 31 de dezembro. Já havia repercutido com vocês nos últimos dias sobre o interesse do Palmeiras. Informação, inclusive, que causou desconfiança no São Paulo. O tricolor tem encontrado muita dificuldade em renovar o contrato com Alan Franco. Já foram 3 propostas recusadas e dentro do São Paulo há a convicção de que existem outros clubes brasileiros trabalhando para tentar convencê-lo a não renovar com o São Paulo para assinar um pré-contrato a partir de julho. Alexandre Matos, CEO do Cruzeiro e um especialista em contratar jogadores em fim de vínculo, é um dos entusiastas da ideia e já levou o nome do Alan Franco para ser avaliado pelo Leonardo Jardim, treinador do Cruzeiro, que tem carta branca para contratar quem ele bem quiser. Alan Franco, que é desde a temporada passada o principal defensor do São Paulo. Ele havia sido comprado do Atlanta United dos Estados Unidos por R$1,5 milhão desde que chegou ao Morumbi. São 96 partidas com 3 gols e 6 assistências. Hora de falar sobre o Palmeiras, que fez oferta oficial para a compra de Gabriel Grando, goleiro de 25 anos de idade que é reserva no Grêmio.
E a ideia do Palmeiras é contar com o Gabriel Grando já na janela da metade do ano, de 1º a 10 de junho, quando a FIFA vai permitir que clubes que disputam o Mundial ou não possam se reforçar. O Palmeiras gostaria de levar o Gabriel Grando para a disputa do Super Mundial, se juntando a Everton e Marcelo Lomba. Goleiro muito bem avaliado dentro do Allianz Parque, mesmo jogando muito pouco, foram 7 partidas na atual temporada. Em 2024 ele havia sido emprestado ao Cruzeiro, onde nem sequer estreou. Proposta do Palmeiras ao Grêmio gira na casa dos 2 milhões de dólares ou mais ou menos 11 milhões de reais. E o Verdão aguarda por uma resposta do Grêmio para os próximos dias para que sacramente esse acordo o mais rápido possível. Repito, a ideia alviverde é ter o Gabriel Grando no Super Mundial de Clubes, acompanhando e se tornando um reserva imediato do goleiro Everton. Em relação a Leonardo Jardim, goleiro do Vasco, e outro sonho do Palmeiras, informação que o Verdão recebeu é de que o Léo Jardim vai ter seu contrato prorrogado de forma automática pelo Vasco, o que inviabiliza um acordo com o Cruz Maltino. Quero falar agora para você sobre quem ainda pode e quem não pode mais se mudar de clube no Brasileirão, e a regra é clara. Aquele jogador que já tem 7 ou mais partidas fica impedido de atuar por um outro clube. E essa regra é super importante porque praticamente descarta negócios que vinham sendo debatidos. Você quer um exemplo? Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi alvo de 3 propostas do Palmeiras, também esteve nos planos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Juninho Capixaba já tem 8 jogos e aí fica inviável imaginar que um clube vá contratá-lo nesse ano sem poder utilizar o jogador daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Matheus Fernandes, também do Red Bull Bragantino, é o exemplo contrário. 5 partidas disputadas, ele ainda pode atuar mais uma vez antes de ficar impedido de jogar por um outro clube. E o Matheus Fernandes não esteve em campo no empate em 1-1 do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, acabou ficando na condição de reserva. Quero citar agora outros atletas que já não podem mais jogar por um rival por terem estourado o limite de partidas, beleza? Everton Cebolinha do Flamengo, 8 jogos. Lucas Ferreira do São Paulo, que interessa ao Cruzeiro, 8 jogos. Luiz Araújo e Michael, ambos do Flamengo, 7 partidas para cada um. Esses caras já não podem defender outros clubes no Campeonato Nacional, o que torna o negócio praticamente inviável. Acho que a única exceção seria do Lucas Ferreira, que poderia ser comprado junto ao Cruzeiro, junto ao São Paulo pelo Cruzeiro, diante de um pagamento da multa de 40 milhões de reais. O Cruzeiro poderia abrir mão de ter esse atleta no Campeonato Nacional, mas para imaginar que ele vá se destacar num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre atletas que têm sido especulados e que ainda podem se mudar de clube. Bryan Palacios e Fausto Vera. O Bryan com 1 jogo e o Fausto Vera com 6 são atletas que ainda podem deixar o Galo. Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo e é alvo do Cruzeiro e do Santos, tem só 2 partidas. Arboleda, que já esteve na mira do Grêmio, 3 jogos. Payet do Vasco, contrato com o Cruz Maltino se encerra na metade do ano, ele tem 4 partidas. Assim como o William, lateral direito que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Raposa que pretende usar o William e o Wallace como moedas de troca. O William tem 4 partidas, o Wallace 5 jogos. Bora falar agora sobre a renovação emperrada no Vasco envolvendo o Léo Jardim. O Vasco já fez 3 propostas diferentes ao goleiro. A primeira delas em dezembro do ano passado, com aumento salarial e contrato até 2028. Em março, um aumento ainda maior e contrato até 2029. A terceira e última oferta feita nesse mês, com maior salário para o Leonardo Jardim, só abaixo hoje de Coutinho e de Payet, ele ganharia mais até do que o Verratti, e um contrato até 2030. Mas o staff do goleiro não aceitou as condições e fez uma contraproposta com cifras consideradas pelo presidente Pedrinho como fora da realidade vascaína. O grande problema é que o contrato do Léo Jardim se encerra em dezembro desse ano e a partir de julho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Contei para vocês que o Palmeiras e o Cruzeiro estão de olho. Também não descartaria que o Bahia entre nessa disputa. Por falar no Palmeiras, deixa eu trazer uma informação curiosa. O Verdão é de longe o clube que mais faturou com Libertadores da América em 2025. Você sabe que dinheiro chama dinheiro, né? E o Palmeiras é a grande prova disso. Clube que já havia tido um superávit em janeiro e fevereiro de 159 milhões de reais, tudo por causa da venda de atletas. Sobre a grana que o Palmeiras está recebendo a mais do que os outros na Libertadores. Todo mundo que participa da fase de grupos da Libertadores tem direito a 3 milhões de dólares ou 17 milhões de reais. Essa cota é igual. Mas a Conmebol, para estimular os times a buscarem 3 pontos,
paga 330 mil dólares, que equivalem a mais ou menos 1.800.000 reais ao time que vence partidas. Então, se você venceu, você embolsa essa grana. O Palmeiras já venceu 4 partidas, os 4 jogos que ele fez, 100% de aproveitamento. Dessa maneira, foram 7.200.000 reais apenas com prêmios graças a vitórias. Então, somando os 17 milhões da participação na fase de grupos com os 7.200.000 das vitórias, além de mais 7 milhões de reais pela classificação às oitavas de final, essa classificação já está garantida depois de 4 vitórias, dá para contar que o Palmeiras embolsou, somente com prêmios na Libertadores, 31.200.000 reais. Importante, nem estou colocando nessa conta as bilheterias, até porque o Palmeiras costuma levar bastante gente ao Allianz Parque. Bora mudar de assunto e falar sobre o Palmeiras. Informação importante. O Verdão está de olho em Alan Franco, zagueiro argentino de 28 anos de idade que pertence ao São Paulo e cujo contrato se encerra em dezembro. O tricolor tenta há semanas, há meses, a prorrogação do contrato com Alan Franco sem sucesso. E o Márcio Espímpolo, jornalista e meu parceiro do Cancelados, afirmou na Rede TV que o Palmeiras já abriu conversas. Dá uma olhada na frase do Espímpolo, abre aspas, eu tenho uma bomba. O São Paulo, se você não renovar com o Alan Franco, o Palmeiras vai pegar. O Abel já mandou ligar para o rapaz, fecha aspas. Antes de gravar o vídeo, consultei gente do Palmeiras e do São Paulo. No Palmeiras, ninguém quis tratar sobre o assunto. Já no São Paulo, a resposta foi: a gente não descarta essa possibilidade de Palmeiras estar tentando fechar com o Alan Franco. Jogador que chegou ao São Paulo há bastante tempo, mas só conseguiu decolar de fato a partir da contratação do Zubeldia. E para mim, hoje, o Alan Franco é, de longe, o melhor zagueiro do tricolor. Temporada de 20 jogos, desde que foi contratado já são 96 partidas. E se o Alan Franco se mudar para o Palmeiras no final do ano, o São Paulo, além de não ganhar nada, vai ver se repetir a história do Caio Paulista, alguém que com a camisa do tricolor ia muito bem, mas que acabou optando por jogar pelo São Paulo, pelo Palmeiras, no caso. Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias do maior clube brasileiro, ainda falando do Palmeiras. Se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar aquele like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de tudo e muito mais. Valeu? A gente vai ficando por aqui, né? Um grande abraço no seu coração, sempre mais. Até o próximo vídeo. E vamos que vamos, tudo vamos pra cima.